Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a rancharia armada na beirada da mataria fechada e tendo sabedência da existência de onça na região, a pionada resolveu acender uma fogueira e soltar a cachorrada, de modo então que a comitiva do Terra Viva DBO na TV já está sossegada para poder começar a nossa reunião novidadeira com a anunciação da prosa abrideira do dia. Para não ter embrameira na hora de fazer a negociada da boiada pantaneira, o amigo pecuarista deve deixar de lado a afobação e chegar na praça armado de informação e de conhecimento seguro a respeito do rumo que o carretão vai tomar no eito. Pois então, para ajudar a dar atendimento a esta precisão, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora a nossa sessão a respeito do andamento da negociação no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, eu sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para a gente traçar o nosso breve panorama semanal dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, uma semana no qual as negociações ficaram um pouco mais lentas no mercado do boi gordo. A dificuldade da indústria em originar animais fez com que boa parte das referências tivessem alta aí de 5, de 6 reais, desde a semana anterior até nessa. A gente vê tentativas de compra na casa de 350 aqui em São Paulo. Pontualmente saem negócios aí de 355 até 360. A gente vê a indústria com alguma dificuldade em preencher as escalas do dia 23 e 24 adiante. E a oferta, que desde o início de 2026 se mostra um pouco mais contida. Isso tem dado o tom dos negócios. Por outro lado, a gente vê também uma demanda tanto externa quanto interna bem aquecida. A demanda externa mostrou um maio muito firme, junho tem desenhado também com uma demanda bem pujante, e o que a gente vê no mercado doméstico é uma boa expectativa em relação às vendas relacionadas ao lazer, aos jogos da Copa do Mundo. Então, uma boa expectativa nesse sentido de bares, restaurantes, churrasco em casa, tudo isso deve colaborar para manter o mercado doméstico um pouco mais enxuto e os estoques comportados também. Quando a gente olha para o lado do milho, um cenário um pouco mais pressionado. A gente está no início da colheita da safrinha, a gente tem Mato Grosso com menos aí de 10, 8% colhido, Mato Grosso do Sul direcionando parte da sua oferta para São Paulo, Minas com pouco colhido, Goiás com pouco colhido também. E o que a gente vê quando a gente conversa com os produtores, com as consultorias especializadas no campo, é que há sim uma expectativa de uma colheita menor em dois estados principalmente, que é Goiás e Minas. Nos demais estados houve sim um bom desenvolvimento das lavouras como um todo. O fato é que milho diferido tem chegado aqui em São Paulo e tem pressionado as cotações. Nesse sentido, o comprador não tem mostrado vontade em negociar grandes lotes, compra apenas lotes pontuais, esperando realmente esse volume, né, que deve aumentar nas próximas semanas em função da colheita, e entrar no mercado e aí sim ele começar a fazer mais negócios, possivelmente com preços melhores. Só que a gente está tendo também uma volatilidade muito grande do dólar, né? Essa questão de guerra do Oriente Médio, possivelmente nessa semana já deu sinais de alívio, mas a gente também está entrando na corrida eleitoral, mais notícias, mais pesquisas, tudo isso impacta bastante a questão real-dólar, e isso também faz preço principalmente na metade do segundo semestre, setembro, outubro, onde a paridade de exportação sem dúvida fica com um precificador muito importante para o cereal, mas no momento a expectativa é de queda para preços. Tá bom, pessoal? Essa mensagem eu queria passar para vocês. Contem conosco da Radar Investimentos. Um forte abraço. E o Douglas apareceu assim com a imagem fechadinha, porque ele gravou diretamente da maternidade onde acaba de nascer o filho dele. Parabéns, Douglas. Parabéns, família. E para ajudar o companheiro fazendeiro a não deixar faltar nada do necessário para a boiada que está sendo engordada, a gente faz agora um resumo do noticiário do mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na mantença do seu gado. Olá a todos, meu nome é Lorenzo Craco, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Hoje eu vou abordar para vocês um pouco sobre a relação de troca do milho frente à arroba do boi gordo. Então, no mês de maio, ali, desde maio até agora em junho, a
relação de troca ela tem melhorado para o pecuarista. Ali no começo de maio a gente tinha uma saca de milho cotada aqui em Campinas por volta de R$ 66 e agora em junho já caiu para R$ 64. No mesmo período, a arroba do boi gordo ela também apresentou um pouco de queda, mas não na mesma intensidade do que o preço da saca de milho. Ou seja, se a gente pega na comparação mensal, a relação de troca ela tem ficado favorável para o pecuarista. Ele tem conseguindo comprar mais sacas de milhos com a venda de uma arroba. E se a gente pega na comparação anual, saca do milho no ano passado, nesse mesmo período, ela estava ali cotada por volta de R$ 68 e a arroba do boi gordo ali por volta de R$ 307, R$ 310. Ou seja, no mesmo período do ano passado, a gente tinha uma relação de troca pior, né? A relação de troca ali no mesmo período do ano passado era de 4,5 sacas de milho compradas com a venda de uma arroba, enquanto nesse período agora, agora no começo de junho, está ali por volta de 5,3 sacas de milho comprada com a venda de uma arroba de boi gordo. Ou seja, relação de troca bem favorável para o pecuarista. E se a gente for pensar em curto prazo, a gente entende um mercado do milho ali andando de estabilidade à queda em meio às duas colheitas, tanto do milho primeira safra como do milho segunda safra. Isso tende a pressionar ali um pouco o mercado do milho. Quanto para o boi gordo, a gente entende ali o mercado andando de estabilidade até um pouco de alta. Ou seja, a relação de troca em curto prazo deve se manter favorável para o pecuarista. Isso aí, muito obrigado e até a próxima. Considerando que está chegando o sábado e estando com o capado limpo e temperado, no jeito de ser assado, falta só deixar o forno terminar de esquentar para começar essa preparação. Dá tempo então de fazer um rápido intervalo na função, mas é uma parada ligeira e é já que a empreitada vai ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Quem lida com gado por vocação, amando do seu coração, tem bem sabedência de que a atividade pecuária representa a extraordinária experiência de poder ganhar a vida não só com trabalho, mas também e principalmente com paixão. Pois então, a história que a gente vai contar hoje aqui na nossa sessão Pecuarista em Prosa é justamente de uma companheira zootecnista que descobriu isso ainda pequenininha e hoje serve de inspiração e referência no serviço com mestiço por todo esse mundão do sertão. Aprecie! No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Luciana Queiroz, produtora, zootecnista e assessora pecuária. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. E eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação dividir um pouco dessa trajetória, dessa história, como uma apaixonada pela pecuária, assim como você, Renata. E essa história começou, você é da segunda geração, começou na sua família mesmo, você é da segunda geração de produtores, é isso? Exatamente. Começou, eu falo que nas férias a gente, ao invés de querer fazer qualquer outra coisa, pai, vamos para a fazenda. Então, a paixão começou aí, indo para a fazenda com meu pai, conhecendo um pouco mais, vivendo esse dia a dia da fazenda com gado. E conforme o tempo foi passando, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E seu pai te incentivou? Muito. Meu maior incentivador, meu fã número 1, o homem da minha vida, aquele que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim. Então, sem dúvida, ele foi a peça-chave. Toda conquista que eu tenho, pode ter certeza, Renata, tem o meu pai. Legal, você até se emociona de falar disso. Como que ele te incentivava? Por que ele falava que você ia dar certo na área? Meu pai, ele sempre foi... Tudo ele gostava de desafio. E eu jogava bola, futebol, imagina, uma menina muito nova jogando futebol, ele me incentivava no futebol. Eu lutava judô, ele me incentivava no judô. E quando eu falei para ele que eu queria trabalhar ou ser zootecnista ou veterinária na área, ele começou a me incentivar de que forma? Além da fazenda, ele tinha os contatos, os amigos, e ele me levava para conhecer outras realidades. Então, eu conhecia diferentes tipos de sistemas, diferentes estruturas, regiões,
lá no Mato Grosso, né? Porque eu fui criada no Mato Grosso. Nasci em São Paulo e fui criada no Mato Grosso. E aquelas áreas extensivas. E aquilo foi me apaixonando. Você lidar com o animal te responde, tanto no manejo, a forma com que você trata o animal te responde. Eu posso te dizer isso com toda certeza, Renata. Uma área que eu gosto muito é o bem-estar animal, o manejo racional, e a forma com que você interage com o animal, ele te dá a retribuição. E aquilo foi apaixonante, apaixonante. É por isso que você hoje é referência em assessoria pecuária. Essa paixão passa para a profissão, né? Não tenha dúvida. Começou lá atrás e eu falo que a assessoria técnica, que em consequência disso veio a assessoria comercial, que é na verdade é um ciclo, né? E conhecer pessoas, conhecer diferentes realidades, diferentes manejos, não só aqui no Brasil, né? Você encontra condições diferentes, temperatura diferente, clima diferente, tudo diferente. E você identificar um ponto em comum em todos eles, a paixão, a dedicação para melhorar. E que bacana poder contribuir para essa evolução, o melhoramento genético, identificar animais melhoradores, identificar uma próxima geração superior, ver aquele sistema de um jeito e você fazer algumas alterações e aquilo melhorar muito. É apaixonante. E tem a questão do leilão também, eu vejo você atuando no leilão, você faz com gosto ali, né? Aquela participação. É a cereja do bolo, você foi lá, ajudou a escolher os animais e ali você vai vender aqueles animais. Eu falo que aí esse é um trabalho muito interessante, Renata, porque ele começa pelo menos 90 dias antes. Então vai, um ano antes já tem a programação, aquele leilão que acontece anualmente. Mas o Henrique, meu marido, que é meu sócio, ele fala que existe uma Luciana até entrar no leilão. Diz ele que vira a chavinha, eu não sei te explicar. É uma adrenalina, é uma responsabilidade. Você está lidando com pérolas daquelas fazendas, né? Uma expectativa muito grande. E a gente escuta muito, com certeza você também escuta aquela adrenalina do criador em estar estreando ou estar fazendo uma venda de 50º leilão, como acontece com algumas fazendas. Aquele frio na barriga não muda, e é o mesmo que você tem na sua profissão, que eu tenho na minha, é muito gostoso. Bacana, eu vi você atuando, você atua mesmo com brilho no olhar. E além de tudo, a Luciana também é jurada internacional, está indo para o 14º país, é isso, Estados Unidos, em breve? Em breve, Estados Unidos, 14º país. Eu devo, claro, eu estudo bastante, mas eu devo isso ao zebu. Porque o zebu, as raças zebuínas, eu falo que eu tenho a chancela, o caranguejo da BCZ e defendo isso para todos os cantos que eu vou, Renata. O zebu me deu sabe aquela fronteira que era intransponível para muitos? O zebu, ele me deixou conhecer outros países. Eu tenho algumas situações que me marcaram, e uma delas foi o primeiro julgamento na Nicarágua, começando a raça ainda por absorção. E eu tive a oportunidade de voltar 3 anos depois. E a mudança, a evolução daquele país, a dedicação daqueles criadores, o compromisso e o comprometimento, não só dos criadores, como dos apresentadores, dos manejadores, é incrível. E eu devo muito isso ao zebu. Foi ele que me deu essa oportunidade. E viajar tantos países, agora é a primeira vez nos Estados Unidos, é o primeiro jurado brasileiro? Primeiro jurado brasileiro, primeiro jurada, Brasil representando lá, um orgulho para o nosso país. Para mim, como profissional, eu te confesso que quando eu recebi esse convite, essa ligação, eu falei, nossa, julgar a raça Brahma nos Estados Unidos, que a gente sabe muito bem que veio de lá, que todo Brahma, nossa base de todos os outros países, é uma responsabilidade, uma gratidão gigantesca. E é um currículo também importante. Nossa, muito, muito emocionante como profissional. Eu acho bacana a gente ver as novas gerações. Hoje as meninas têm onde se espelhar. E você serve de espelho também para essas novas gerações. Que recado que você passa para a menina que começa na fazenda e tem dúvidas se vai querer dar continuidade na sucessão do pai, da mãe? Que conselho que você dá? Tipo, continue, estude, o que tem que fazer? Eu tive várias inspiradoras, tive sim, que elas já passaram algumas dificuldades maiores que a minha, que a nova geração que vem de mulheres também vai passar menor e assim por diante. Eu sempre tive algo na minha cabeça, talvez pelo meu pai, pelo incentivo dele, que
eu nunca pensei em ocupar um lugar por ser mulher. Eu sempre pensei em me dedicar, em estudar muito, em ter essa responsabilidade, esse compromisso, esse comprometimento. E o mercado entende essa linguagem, independente do sexo, Renata. E é muito bacana ver as mulheres alcançando espaços que para muitos eram inalcançáveis, mas isso é mérito de estudo, de dedicação, de compromisso e comprometimento. Então, estuda, se dedica e vai, que o mercado absorve pessoas que têm esse carinho com aquilo que quer fazer. Você não sente que está trabalhando, porque você gosta e está aí no seu olho, ó, esse sorriso não nega. Você ama o que você faz, eu também. Exatamente, isso é bacana, mas o segredo também, no caso da sua profissão, é estudar, é se especializar, é não ter medo de perguntar, porque eu sinto isso, quando eu vou entrevistar alguém, eu gosto de saber um pouco mais da história, não necessariamente que eu vou contar só aquele pedaço, mas eu acho importante, para você também é isso, quando você avalia um animal, você sabe também a história dele, né? Na pista de julgamento, eu realmente não sei a história dele, porque o julgamento ele é uma análise visual, é mais uma ferramenta para o melhoramento genético, e a única que nunca vai ser substituída por um computador, que é isso que a gente tem no nosso rosto, é o olho humano, é a sensibilidade. Então, é a avaliação morfológica. Nessa avaliação visual, conta o olho. Aí, no caso do leilão, além da morfologia, a gente vai ver genética, no caso do gir leiteiro, que foi o leilão de ontem, a lactação, o que essa família expressou e ela produziu. Aí vem um pacote tecnológico, que a gente costuma falar. E a gente unir essas ferramentas para alcançar o melhoramento. É o que a gente já melhorou. Quantas vezes você já entrevistou a melhora nas pastagens, a melhora na nutrição e a melhora na morfologia. Então, é um pacote que está fazendo cada geração aí avançar e melhorar, os filhos superarem os pais. Ótimo, obrigada pela participação, eu adorei sua história. Eu que agradeço, Renata. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada. E o Pecuarista em Prosa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Seguindo a recomendação que veio no roteiro estabelecido para esta nossa falação noticiarista, a gente deve fazer agora um intervalo ligeiro para a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão, mas volta sem demora para destrinchar e fatiar o caso que foi passado com o mercado do boi gordo, que agora será anunciado pela seguinte manchete chamadeira. Numa circunstância normal, a sexta-feira é o dia mais parado da semana no mercado pecuário, mas esta, que acaba de ser vencida, tendo sido favorecida pelo calendário, com futebol e o recente pagamento de salários, foi diferente. E a nossa Praça Boiadeira continuou seguindo em frente na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Especialmente para quem ainda tem gado engordado e está na intenção de apresentar logo essa boiada no mercado, a gente anuncia a apresentação do levantamento feito a respeito do movimento registrado na comercialização do boi gordo e da evolução da sua cotação. Conforme já é da sabedência geral de todo mundo que faz parte da nossa audiência, numa condição normal do mercado pecuário e sem nada de extraordinário marcado no calendário, a sexta-feira costuma ser o dia mais parado da semana na nossa Praça Boiadeira. Mas este não foi o caso desta que acaba de ser arrematada. A primeira parte da explicação é que a situação financeira relativamente boa do trabalhador brasileiro, que ainda tem na algibeira uma soca do dinheiro do salário e está podendo comprar carne para não deixar vazia a gaveta da geladeira e para fazer a alegria do açougueiro. E a segunda questão é que a Copa do Mundo já está começada e a nossa torcida, que sempre é otimista e animada com a seleção, já está preparada para reunir a companheirada e fazer a festa na beira da churrasqueira. Mas repare a companheira pecuarista que, com o aperto na oferta de boiada terminada e com a arroba ameaçando desembestar na subida da ribanceira, o dono do frigorífico deu ordem para o comprador de gado, que é seu empregado, para fingir desinteresse na negociada, na intenção de conseguir pelo menos fazer o preço subir numa toada mais compassada. O resultado foi que, no comércio atacadista de carne sem osso aqui na Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados ficou estável nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já no setor varejista, os estados pesquisados andaram em rumos desencontrados,
com a média aumentando 0,3% nas Minas Gerais e 0,1% no Rio de Janeiro, mas caindo 0,1% no Paraná e 1,7% aqui em São Paulo. O caso agora é esperar para ver o que vai acontecer e torcer para o nosso time vencer e honrar a tradição e as glórias da nossa história, para a gente poder churrasquear e festejar, né? Pois então, aprumando a junta da guia e cuidando para o carretão não sair de rabeira nas beiras do estradão, fique a companheira fazendeira avisada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 11 das 33 praças acompanhadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 8 dessas praças consideradas, mas nas outras 3 ela caiu. E, de novo, a lista das arribadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a vaca aumentou para R$ 322 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, a alta foi só para o boi, que pulou para R$ 347. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a fêmea melhorou para R$ 320. No sudoeste mato-grossense, a vaca já não sai mais por menos do que R$ 317. No sul do Tocantins, o preço novo da fêmea é R$ 312. No sul da Bahia, o boi fechou o dia valendo R$ 317. E no noroeste do Paraná, para sair negócio com vaca, a conversa agora tem de começar em R$ 310. Já a procissão da derriçada foi puxada pelo sul das Minas Gerais, onde o tombo foi geral, com o macho piorando para R$ 325 e a fêmea para R$ 305. No sudeste da Rondônia, o boi foi rebaixado para R$ 345. E em Paragominas, do Pará, a vaca escorregou para R$ 327. Caindo em cascata, o ribeirão arrebata o choro da mata e vem descendo ribeiras e formando corredeiras que vão lavando o chão do sertão e levando, na correnteza, para outras naturezas, tristezas muito sentidas, saudades nunca esquecidas, lágrimas e mágoas misturadas com suas águas. E lá perto do fim da jornada, o mar-oceano tudo estará esperando, de braços abertos, para oferecer, tirada das infinidades das suas profundezas, consolação para toda a consumição da nossa pobre humanidade. Estas prosinhas de caboclo que a gente recita aqui todo dia foram escritas por mim mesmo, sem pressa nem afobação, no correr da lida, no andamento natural da vida, seguindo a inspiração que viceja sempre no coração do caboclo e na alma sertaneja. E tendo achado por esse mundão do sertão brasileiro alguns companheiros e companheiras que gostaram e quiseram escutar de novo, a gente resolveu ajuntar tudo e publicar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a tropa carregada e a boiada já formada e pronta para pegar de novo a estrada, a gente anuncia a retirada e faz aqui a despedida, deixando prometida e combinada a volta do Terra Viva DBL na TV para segunda-feira, às 6 horas da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um repousante final de semana para todo mundo e até lá então.